Tema: a terceira e quarta fase da Revolução Industrial e seu impacto no meio ambiente. Professor orientador Sérgio Roberto. Alunos participantes: Tânia Trindade, Cláudia, Tamires, Maria Carolina, Jeane Louise, Angélica, Flávio, Andressa Matos, Irismar, Adriana Andrade, Luara, Alessandra, Marli Aguiar, Dulce da Conceição, Carlos Tavares e Anderson. Desde a primeira Revolução Industrial, ocorrida há cerca de 2 séculos, notamos mudanças profundas que afetaram a economia, política e sociedade globalmente. A primeira Revolução Industrial, entre 1760 e 1840, marcou a transição do trabalho manual e agrícola para a produção em larga escala em fábricas, impulsionada pelo uso do carvão e transformando os centros industriais. A segunda Revolução Industrial, de 1850 a 1945, trouxe avanços nas indústrias de química, elétrica, petróleo e aço, resultando em desenvolvimentos nos transportes e comunicações. A terceira Revolução Industrial, a partir da década de 1950, viu o surgimento de tecnologias digitais, como a internet, robótica, genética e eletrônica, redefinindo a produção e relações sociais. Entretanto, ela também trouxe desafios, como o aumento da demanda por recursos naturais, desemprego e mudanças nas relações de trabalho. A quarta Revolução Industrial, iniciada em 2011, é caracterizada pela Revolução Digital e pela Indústria 4.0, que incorpora tecnologias como nanotecnologia, inteligência artificial e impressão em 3D. Essa revolução está transformando a indústria, mas também apresenta desafios ambientais, como o uso responsável dos recursos naturais e o uso da tecnologia em prol de melhor produtividade, maior eficiência e menos impactos ambientais. Desde a primeira Revolução Industrial, há pouco mais de 200 anos, houve mudanças e avanços significativos que transformaram a economia, a política e a sociedade de forma global. A primeira revolução ocorreu em meados do século XVIII, entre 1760 e 1840, e foi o primeiro modelo na área de linha de produção e em grande escala, substituindo os modelos agrícolas e manuais. O aumento das populações dos centros industriais foi impulsionado pelo uso do carvão na produção de aço, proporcionando o crescimento da indústria da construção civil. Os resultados deste período estão presentes até os dias de hoje. O trabalho manual artesanal foi substituído pelo uso das máquinas e na relação do conceito de trabalho com salário. A segunda Revolução Industrial, entre 1850 e 1945, desenvolveu-se na indústria, química, elétrica, petróleo e aço. Houve progressos no meio de transporte e comunicação. O navio de madeira foi substituído por de aço. Nesse período também, o desenvolvimento de alguns setores permitiu que o homem alcançasse os céus com a criação do avião. O telefone permitiu comunicações em tempo reduzido nunca vividos. Nesse período, podemos destacar também a refrigeração mecânica, bem como a produção em massa na linha de produção, a energia elétrica e os alimentos enlatados. Os automóveis passam a ter prevalência em centros urbanos no transportes particulares de cargas por caminhões. A terceira Revolução Industrial, entre 1950 e 2010, foi marcada pela substituição da mecânica analógica pela digital, pelo uso de microcomputadores, a criação da internet, a introdução de novas fontes de energia, tais como energia nuclear, solar, eólica e o desenvolvimento da engenharia genética e a biotecnologia. Novos métodos de agricultura
são criados por meio de produção informatizada. A quarta revolução industrial ocorreu devido ao desenvolvimento no campo da ciência e à sua ampliação e a importância em outros setores da sociedade inclusiva. Ainda estamos vivendo seu impacto e seu avanço, com enfoque na rede de inteligência artificial e internet, no desenvolvimento das indústrias, commodities, economia, relações de trabalho e exigências cada vez mais presentes na mão de obra especializada. Relações sociais foram se adaptando, especialmente aos eletrônicos inventados, e a internet foi produzida, adquirida largamente pela sociedade. Mas com todo esse progresso, nem tudo foi um mar de rosas. Muitas foram as consequências da terceira e da quarta revolução industrial, e puderam ser notadas em vários aspectos, sociais, ambientais, econômicas e legais. A terceira revolução industrial ocorreu em meados do século XX, a partir da década de 1950, período após a Segunda Guerra Mundial. Países como os Estados Unidos, juntamente com os aliados, reconstruíram os países que foram devastados pela guerra com ajuda financeira, como Japão e Alemanha. Após a guerra, o mundo econômico viveu a fase da Guerra Fria, conflito entre Estados Unidos e União Soviética, e esse período foi marcado por grandes avanços na ciência. Avanços esses que levaram o homem à Lua. Além disso, em relação ao sistema econômico, o capitalismo se consolidou. Houve muitos avanços na área da tecnologia e em diversos campos do conhecimento e impacto nas relações sociais e ambientais. As indústrias que desenvolveram alta tecnologia começaram a se destacar em relação às grandes indústrias da primeira e da segunda revolução industrial, como as de metalúrgica, siderúrgica e a indústria de automóvel. Isso resultou numa modificação de todo o sistema produtivo, uma vez que o objetivo final dessa nova fase era de mais produção em tempo reduzido e em larga escala, empregando tecnologias avançadas e priorizando a mão de obra qualificada. A terceira revolução industrial, de fato, foi uma gigante revolução e gradualmente foi substituindo a mecânica analógica pela digital e a introdução dos microcomputadores. A internet, por exemplo, foi criada em 1969, o que impulsionou avanços na robótica, genética, informática, telecomunicações e eletrônica. Além disso, a alta tecnologia possibilitou a criação de novos computadores associados ao desenvolvimento da internet. Por meio da internet, as barreiras físicas e temporais foram reduzidas, conectando assim culturas, tradições, línguas e histórias. Esse período ficou conhecido como globalização. No setor da agropecuária, as máquinas e a tecnologia associada foram substituindo os trabalhadores no campo e permitindo uma exploração mais rápida e eficiente. Como consequência dessas tecnologias e conhecimento, temos hoje diversos tipos de produção de energia, como energia solar, nuclear, hidrelétrica, foguetes de longo alcance e satélites passaram a ser usados. Essa fase da revolução também trouxe consequências negativas por conta do avanço tecnológico. Houve crescente demanda no uso dos recursos naturais por conta da produção acelerada e em menor tempo, e isso gerou um aumento de resíduos tóxicos provenientes de processos industriais, eletrônicos e químicos. Muitas áreas urbanas e industriais adotaram a prática de depositar resíduos sólidos em aterros sanitários sem uma preocupação ambiental, resultando na contaminação de solos com chumbo,
mercúrio e cádmio, e a água subterrânea devido à infiltração de substâncias químicas tóxicas presentes nos resíduos. Apesar dos avanços em fontes de energias renováveis, a dependência contínua do petróleo como principal fonte de energia tem implicações significativas para o meio ambiente, causadas pela exploração e a queima de petróleo, o derramamento de óleo em ecossistemas marinhos e a emissão de gases de efeito estufa pelas indústrias. Demorou anos para percebermos as consequências da industrialização no planeta como um risco real de destruição da camada de ozônio, que não foi descoberto pelos cientistas até a década de 1980. Em 1972, ocorreu a primeira Conferência Ambiental Mundial na Suécia, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Ela reuniu líderes de 113 países e representantes de 250 organizações internacionais. Seu propósito era discutir políticas de gestão ambiental envolvendo os estados na tentativa de reduzir os impactos ambientais negativos que foram causadas pelas revoluções industriais. Além dessa, tivemos também o famoso Protocolo de Quioto, em 1997, que foi um pacto internacional de cooperação para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e estabeleceu metas e políticas ambientais para equilibrar o processo tecnológico e industrial com a preservação do meio ambiente. Ocorreram também outras conferências internacionais sobre o tema, realizadas inclusive no Brasil, como a ECO 92, realizada em 1992, a Rio+10 em 2002 e Rio+20, que ocorreu em 2012. A quarta revolução industrial, conhecida como Indústria 4.0, teve seu início em 2011 e é caracterizada por uma transição em direção a novos sistemas impulsionados pela revolução digital. O conceito de indústria 4.0 está intrinsecamente ligado ao modelo empresarial que visa a plena utilização das tecnologias disponíveis atualmente, resultando na geração de conhecimento e aumento da produtividade. Essa fase representa uma tendência de praticamente todas as tecnologias existentes na atualidade, desempenhando um papel transformador em escala global, diferentemente das revoluções industriais anteriores. A quarta revolução industrial não é uma mera extensão da terceira, pois se destaca por sua velocidade, alcance e pelos impactos significativos provocados nos sistemas. Uma das principais características dessa fase é a tendência à automação completa das fábricas por meio de sistemas ciberfísicos. Com avanços consideráveis em todos os setores da indústria nas últimas décadas, amplificou-se a preocupação em desenvolver dispositivos e soluções inteligentes que sejam sustentáveis e não prejudiquem o meio ambiente. Tecnologias como inteligência artificial, a robótica estão sendo aplicados em monitoramento ambiental, o que facilita a detecção de poluição, permite respostas mais rápidas a eventos ambientais adversos e contribui para uma melhor gestão dos recursos naturais. Além disso, tivemos o desenvolvimento e a adoção de tecnologias relacionadas às energias retornáveis, como solar e eólica.
Essas fontes de energia são mais sustentáveis e têm menos impacto ambiental em comparação com as fontes tradicionais de energia baseadas em combustíveis fósseis. A busca por soluções que não agridam o meio ambiente se tornou uma necessidade não só em relação ao uso de energia, mas em relação à mobilidade, com a criação de carros elétricos para diminuir a dependência de carros movidos a combustível fósseis, e máquinas mais eficientes chamadas de ecomáquinas ou equipamentos ecoeficientes. São aqueles que utilizam menos recursos como água e energia. Além disso, a estratégia por trás dessas escolhas também faz a diferença no meio empresarial. Isso porque não basta investir no sustentável. É preciso saber quais benefícios essa solução irá gerar para além do ambiental. Um ponto que devemos ter em mente é que a indústria 4.0 também é mais estratégica nesse sentido em relação à terceira revolução industrial. A revolução industrial, desde seus primórdios até os avanços tecnológicos da quarta revolução industrial, redefiniu o cenário global, transformando economias, sociedades e o ambiente de maneira profunda e irreversível. Os progressos e inovações tecnológicas têm gerado mudanças significativas nas relações de produção, distribuição e consumo, e essas mudanças não vieram sem desafios. Os avanços tecnológicos trouxeram inúmeras melhorias na qualidade de vida, no acesso a bens e serviços e no aumento da produtividade. No entanto, também desencadearam uma série de questões complexas que requerem atenção contínua, como, por exemplo, o impacto ambiental. No Brasil, essa preocupação é tão importante que um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental expresso no artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Por fim, a Revolução Industrial é um processo contínuo e em constante evolução que oferece benefícios substanciais, mas também desafia a sociedade em vários aspectos. Como avançamos na quarta Revolução Industrial, a pergunta fundamental que deve ser respondida é: como podemos aproveitar os benefícios dessas tecnologias sem comprometer o meio ambiente? Abordar essa problemática requer uma colaboração global e um enfoque cuidadoso na regulamentação, na ética e na gestão responsável da tecnologia, de modo a assegurar um futuro sustentável para todos.